Boa noite, pessoal, aqui é o Michel. Hoje a gente vai falar sobre a questão discursiva 3 da prova de 2014. Eu não vou ler o enunciado para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar resumir. Simplesmente a gente tem dois ambientes, o lado interno e o lado externo. O lado externo a gente tem 4,8 graus Celsius e o lado interno 25 graus. Entre esses ambientes a gente tem uma parede com uma película de vidro de 10 milímetros com um K igual a 1, uma camada de ar de 50 milímetros com um K igual a 0,025 e outra camada igual à anterior, 10 milímetros com um K igual a 1. E o objetivo dessa questão é estudar a transferência de calor, os fenômenos envolvidos, e vale lembrar que esse ar aqui ele não está em movimento, ele está parado nesse primeiro momento. Isso a gente considera que não tem convecção e nesse primeiro instante é só condução. Então vai ter condução aqui no vidro, nesse primeiro vidro, condução no ar e condução nesse segundo vidro aqui. Aqui a letra A, ela pede para representar por meio de um esquema, que seria um gráfico, a direção do fluxo de calor no sistema e os perfis de temperatura nas duas lâminas de vidro e na camada de ar. A gente sabe que a temperatura interna é de 25 graus e a externa é de 4,8. Então, por conta disso, a gente consegue dizer a direção do fluxo, que vai dos 25 para os 4,8. Então, o gráfico ele segue nessa direção, como se tivesse uma seta. Aqui, a gente tem uma leve inclinação por conta da condução do vidro, que é igual aqui, porque eles são do mesmo material, possuem o mesmo K e a mesma espessura. Aqui no ar, nessa camada de ar, tem uma redução muito grande de temperatura por conta da espessura da camada de ar e do K que esse material possui. Bom, galera, eu vou estar explicando a letra B aqui, que basicamente pede para calcular o fluxo de calor que deve ser suprido no sistema para que a temperatura na face interna da janela seja mantida a 25 graus Celsius, conforme as condições especificadas no problema. O problema ele já especifica como é a nossa equação. É o fluxo de calor dado pela razão entre as temperaturas na face interna e externa, que é o nosso ΔT, e o somatório das resistências de transferência de calor, que é o nosso R, expressas como a razão entre a espessura da camada e a condutividade térmica, que é o K dos materiais. Também especifica o problema o K do vidro, o K do ar, a espessura do vidro, a espessura da camada do ar e as temperaturas externas e internas. Partindo para a nossa equação, foi aplicado o ΔT, que é o 25 graus Celsius, e o 4,8. Tem uma subtração aqui, o maior com o menor. E embaixo esse 0,01 já é convertido em metros, porque é 10 milímetros do vidro, mesma coisa que 0,01 metros. E o 1, que é o K. Desse outro lado também tem a mesma coisa igual, porque tem duas camadas de vidro, a interna e a externa. Na camada do ar, 0,05 metros, que é 50 milímetros da espessura do ar, e o 0,025, que é o K. Fazendo essa conta, chegamos a 20,02, 0,01 e 0,01, que são os dois vidros, e o 2 aqui, que é a camada do ar, chegando num resultado de 10 watts por metro quadrado. Esse é o resultado que tem que ter de fluxo de calor no sistema para manter 25 graus Celsius. Bom, pessoal, por fim, a letra C explica o que acontecerá com o sistema se a camada de ar interna não for estagnada, ou seja, que ela esteja em movimento. Ou seja, se houver convecção nessa região. Então, aqui como está escrito, com o ar em movimento na camada do meio, a temperatura interna diminuirá, pois a troca térmica na camada do meio, que seria na camada do ar, aumentaria. Isso se dá por conta da fórmula de convecção,
que a gente tem que é o Q, o HA e aquele delta de temperatura, que é a superfície e a temperatura do fluido. Nessa fórmula aqui, a gente não leva em conta a espessura da camada de ar. E na equação de Fourier, que seria da condução, é o Ka dt por ΔX. Tendo essa divisão pela espessura, acaba alterando o valor do fluxo de calor na condução. E como a gente desconsidera ele na convecção, acontece que vai ter terá um fluxo de calor maior. E se tiver um fluxo de calor maior, significa que o lado interno vai estar perdendo mais calor e por conta disso a temperatura interna ela iria diminuir. Bom, pessoal, é isso. Espero que seja bem explicadinho para vocês. Muito obrigado.